Olá, alunos da EMEB Cândido Portinari, da EJA, da turma de 5ª e 6ª série. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior? Bora lá! Então, agora, nesse vídeo, nós vamos ter as disciplinas de matemática, história e inglês, certo? Bora? Vamos lá! Vocês vão ter aqui, começa assim a disciplina de matemática. Está desse jeitinho que vocês estão vendo aí no grupo de vocês da turma de 5ª e 6ª, tá? Matemática. Ceará está localizado na região nordeste do país e é uma das 27 unidades federativas do Brasil. O território cearense equivale a 1,74% do território brasileiro. Fortaleza é a capital do estado e também a cidade mais populosa do mesmo, com aproximadamente 2.669.000 habitantes. O estado possui ao todo 184 municípios, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem a bandeira do estado do Ceará, aqui a gente tem o mapa do Brasil e esse pontinho vermelho bem aqui é o estado do Ceará, certo? Agora vamos olhar esse quadro que a gente tem aqui, né? Veja algumas cidades do estado e sua população. Então, Fortaleza é a cidade que tem 2.669.342 habitantes. É a cidade que mais tem gente no estado, tá? A maioria das pessoas se concentra na cidade de Fortaleza, que é a capital. Aí a gente vai tendo o município de Caucaia, com 362.400 habitantes, e vai descendo aqui. Aí a gente vem pro lado de cá, começa com Quixadá, que tem 87.000 habitantes, até a gente chegar na última cidade. Opa, deu aqui, que é Grangeiro, tá? Neste quadro que vocês estão vendo lá no caderno, aí no grupo de WhatsApp, que é esse mesmo quadro aqui, a cidade de Grangeiro, ela possui apenas 4.844 habitantes, ou seja, só 4.844 pessoas moram nessa cidade. Então, dentro das cidades que está no quadro, é a cidade com menos pessoas, tá? Aí nós vamos ao sistema de numeração decimal. Sistema de agrupar unidades de 10 em 10 ficou conhecido como sistema de base 10 ou sistema de numeração decimal, tá? Professor, o que é isso? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lápis. Quando eu tenho 10 lápis, eu vou ter uma dezena. Aí eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando eu tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena. Quando eu tenho 10 centenas, eu vou ter uma milhar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, uma milhar. E assim sucessivamente, tá? Cada 3 ordens formam uma classe com unidades, dezenas e centenas, tá? Observe o quadro. Que quadro? Esse quadro aqui, que eu vou ler para vocês e vou explicar. Primeira classe, unidades. Primeira ordem, unidade, 1. Segunda ordem, dezena, 10. Terceira ordem, centena, 100. Até aí, fechou? Ok, facinho. Segunda classe, milhares. Quarta ordem, 1, unidade de milhão. Quinta ordem, DM, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Aí nós vamos para a terceira classe, milhões. Sétima ordem, unidade de milhão. Oitava ordem, dezena de milhão. Nona ordem, centena de milhão, tá? É difícil? Não, a princípio parece, mas não é. Vamos
nos exercitar. Observando a tabela, responda os exercícios. A. O número 7.623 tem quantas ordens, tá? Aí vocês vão procurar aqui nessa tabela aonde está a ordem de 7.623. A segunda, o algarismo 2 ocupa a, aí vocês vão preencher aqui, tá? Ele quer saber que ordem que esse algarismo 2 ocupa dentro desse quadro aqui, tá? Que é a ordem das... Vocês vão dizer para mim se das unidades, das milhares ou dos milhões, das classes aí. O algarismo 3 ocupa a ordem das o quê? Vai ocupar que ordem e que classe. Aí vocês vão ter que procurar aqui, tá certo? Agora vamos para o próximo, exercício 2. Observe o modelo e faça o mesmo. Então aqui eu tenho um modelo, tá? Começa com centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. 1, unidade de milhar. 2, dezena de milhar. 8, unidade de milhar. 7, centenas. 9, dezenas. 8, unidades. Aí aqui vocês vão colocar pra gente aqui, ó. Esse 8 ele é o quê? O 7, o 2 e o 1. A mesma coisa aqui, o 7, o 6, o 2 e o 3. E aqui o 2, o 3, o 2, o 8, o 9 e o 5. Vocês vão dizer pra gente, escrevendo aqui, ó. O 2 ele é o quê? Ele é uma centena de milhar. Só tô dando uma dica, tá bom? E assim vocês vão fazendo os exercícios. 3. Componha os números como no modelo e escreva a qual cidade este número pertence. Professora, como é que eu vou saber isso? Ahá! Lembra este quadro aqui das cidades? Aí você vai pegar, vai fazer... aqui você tem o número tá decomposto, que é 70.000, mais 6.000, mais 900, mais 90 e mais 9, que vai dar o quê? 76.997, que aqui é a cidade de Canindé. Aí você vai fazer o mesmo, com 30.000, mais 4.000, mais 6.000, mais 80 e mais 2, que vai dar o quê? 34.682. Aí você vai procurar aqui na sua tabela, que é a cidade de Jaguaribe, e vai escrever a cidade do lado. Você vai escrever o número aqui, 34.682, e colocar a cidade aqui do lado até terminar. 4. Responda qual a cidade com o menor número de habitantes. Lembra que eu já dei a dica para vocês quando eu estava lendo o quadro? Só vou repetir. É a cidade de Grangeiro, tá? A cidade de Grangeiro possui 4.844 habitantes. Qual a cidade com o maior número de habitantes? A cidade com o maior número de habitantes é Fortaleza, que possui 2.669.342 pessoas. E qual a diferença entre elas? Professora, como que eu descubro isso? É muito simples, aí você vai ter que fazer uma conta. Conta? Sim, uma conta de menos. Você vai pegar aqui a cidade de Fortaleza, 2.669.342, vai colocar numa linha, e na linha de baixo você vai pegar 4.844 na linha de baixo, respeitando, começa sempre pela dezena, depois você vai para centena, perdão, começa pela unidade, vai para dezena, vai para centena, milhar, né? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Depois você vai para o milhão. Então você coloca e o resultado que der é a diferença que tem entre Fortaleza e Grangeiro. Tá bom? Aí vamos para a atividade de história. A medida do tempo. Por que contamos o tempo? Vamos pensar um pouco sobre isso.
Afinal, tempo é um importante elemento da história. Medir o tempo de uma forma ou de outra sempre foi uma preocupação da humanidade. Quando os grupos começaram a prática da agricultura, tornou-se necessário saber qual era o tempo da chuva, o tempo da seca, ou seja, dá para eu plantar agora, mas agora não vai chover, então se eu plantar, a minha plantação não vai vingar. Ah, então eu vou plantar quando chove, beleza, porque aí planta, chove, a minha planta nasce, cresce, floresce, né? Dá os frutos que eu preciso e depois eu faço a minha colheita. Então, por isso que a gente aprendeu a medir o tempo, tá bom? Esse conhecimento permitiu que alguns deles tivessem mais sucesso em suas plantações e ampliassem suas colheitas, ou seja, aquela pessoa que conseguiu descobrir isso primeiro teve mais sucesso. A organização do tempo era então marcada pelos acontecimentos naturais, por meio da observação do Sol, da Lua, das estrelas, das estações de chuva, de seca. Foi possível elaborar maneiras de medir o tempo, né? Vamos dar um exemplo aqui assim, olha, de tal período a tal período, de dezembro a março, é o período chuvoso. Então, posso plantar nesse período, é o período que eu tenho para abastecer os meus açudes, as minhas represas, as minhas barragens, as minhas hidrelétricas, né? Aí o período que eu tenho que vai de meados de abril até mais ou menos finalzinho de setembro, começo de outubro, é o período de seca, tá? Ou seja, se eu não tiver uma boa estrutura, como é que eu vou passar esse período se eu não tiver me programado antes, não é? Aí eu também posso medir o tempo, também pela lua, né? Vou dar um exemplo. Geralmente as pessoas costumam medir a gravidez, as pessoas, olha, fulano já tá, a gravidez está em tantas luas, então daqui a tantas luas a criança vai nascer. Os antigos têm muito isso, né? Então a gente pode medir também pelas estrelas e por aí vai, né? Somente no século XVIII, no ano de 1700, foi quando surgiram as fábricas e a produção em larga escala. O relógio ganhou ponteiro de minutos, porque até então o relógio não tinha esse ponteiro dos minutos, ele marcava somente as horas, né? O ritmo do trabalho deixou de necessariamente obedecer à natureza. Até então você tinha aquele ritmo sossegado, não, você passou a ter um ritmo mais acelerado, né? E passou a ser rigorosamente controlado. Você entra às 7 e sai às 4. Se você chegar 7:01, seu patrão vai lhe descontar. Se você sair depois do horário, dependendo do acordo que você tenha na empresa, você ganha hora extra. Se você chegar mais tarde, sair mais cedo, você será descontado, pode apostar, não tem erro, né? Ou seja, também foi nessa época que a evolução tecnológica propiciou a criação de mecanismos que medissem o tempo com uma precisão maior. Então, além do relógio que vai me produzir esse tempo, aqui o relógio que antes você usava aquele relógio que tirava do bolso, aí depois você passou a usar aquele relógio de marcar o ponto, o relógio de pulso, ou seja, você tem certos mecanismos aí para poder controlar, especialmente quem trabalha, né? Ah, você não pode sair agora não deu o seu horário. Ah, eu tô com fome. Não é só hora de almoço, não é só hora de janta, espera. E aí a gente tem que esperar, não é? Agora vamos à memória. Você sabia que suas histórias fazem parte de sua vida e da sua identidade? Analisar suas memórias pode ajudar você a compreender como sua vida se transformou ao longo do tempo. Esse também é um jeito de fazer história. No entanto, nossa história não existe de maneira isolada, mas se relaciona e faz parte da história da sociedade na qual vivemos. Ou seja, a minha história não é só minha, ela é minha do momento que eu nasci, por tudo que eu percorri, ainda vou percorrer, mas ela está pautada do bairro que eu fui criada, da cidade que eu moro, na escola que eu trabalho, das amizades que eu fiz,
ao longo de toda a minha existência, não é? E além da memória individual, existe também uma memória coletiva, de momentos importantes vividos pela sociedade. Uma memória tanto individual como coletiva, ela é seletiva, tá? Lembramos-nos de alguns fatos e esquecemos de outros, ou seja, a gente gosta de lembrar momentos bons, né? Puxa, em tal ano eu ganhei na loteria, né? Puxa, em tal ano eu consegui o meu primeiro emprego. Puxa, em tal ano teve aquele show que eu quis assistir. E momentos que a gente gostaria muito de esquecer, né? Exemplo, faz um ano que nós estamos vivendo essa pandemia. Ou seja, quando tudo isso passar, provavelmente lá na frente, a gente vai fazer de tudo para não lembrar disso. Ah, teve uma pandemia? É, teve sim. Próximo assunto. Porque a nossa cabeça, o nosso cérebro faz com que a gente procure memórias boas para lembrar e procure descartar as ruins, tá? Aí vamos lá. Aqui. Além da memória individual, existe uma memória coletiva de momentos importantes vividos pela sociedade. A memória, tanto individual e coletiva, ela é seletiva, acabei de falar isso para vocês. Lembramos-nos de alguns fatos e esquecemos de outros. Responda. Quando percebeu-se a necessidade de saber o tempo da chuva e da seca? Na hora do plantio, na hora da agricultura. Antes da invenção do relógio comum, como era feita a organização do tempo? Né? A observação do sol, da lua, das estrelas, das estações da chuva, da seca, né? Era a maneira que se media o tempo antes. Além do relógio comum, pesquise outros tipos de relógio para medir o tempo. E temos alguns, só vou dar uma sugestão. Relógio de sol, tá? Existe. E aí você tem cronômetro. Agora vocês podem pesquisar, tá certo? 4. O relógio é uma maneira de medir o tempo, mas podemos medir de outras maneiras. Como? Tá certo? Eu posso medir através da lua. Olha, fulana tá grávida e ela tá na segunda lua, né? Faltam tantas luas para nascer o filho de fulana. Um exemplo, tá? Pense em sua história de vida. Que fatos foram marcantes para você? Liste 3 fatos na sua história de vida, tá certo? Ah, quando eu completei 10 anos, quando eu consegui o meu primeiro emprego, quando eu me aposentei, ou então, quando meu filho nasceu, ou então no dia do meu casamento. Você vai escolher 3 fatos que você considera importantes na sua história de vida e vai escrever aqui, tá? O que é memória individual? Memória individual é aquilo que fica importante para você, que fez parte da sua história. Nossa, no dia 31 de dezembro de 2020 eu ganhei sozinha na Mega da Virada. É uma memória individual, certo? Ou então, nossa, no dia 31 de dezembro de 2020 eu ganhei de presente um carro zero. É só um exemplo, tá, gente? Quem me dera. Mas enfim, então vocês vão listar pra gente aqui, tá certo? O que é a memória individual. Agora vamos para a disciplina de inglês. No texto dessa quinzena, o autor fala fala das dores e flores do caminho. As dores são sentidas pelo coração, mas as flores têm diversas cores para que contemplemos. Agora vamos aprender essas cores em inglês. Então eu tenho aqui, ó, o vermelho, que é o red, o azul, que é o blue, o preto, que é o black, o amarelo, que é o yellow, o cinza, que é o gray, o verde, que é o green, tá bom? Aí você vai fazer o primeiro exercício. Escreva na frente de cada flor a cor da mesma em inglês. Ou seja, aqui a gente tem as flores e cada flor tem uma cor diferente. Essa aqui, que cor que ela é? Yellow, blue, red, black, green e gray, tá? 2. Como podemos observar, até o poema de Braulio Bessa,
A corrida da vida nos faz refletir sobre temas importantes. E vamos encerrar as tarefas da quinzena traduzindo algumas palavras do poema para o inglês. Para isso, vamos procurar as palavras correspondentes na tabela abaixo. Aí a gente tem aqui, ó, vamos lá. Terra, céu, sozinho, vida, corrida e juntos. E aqui a gente tem, vamos lá, life, vida, céu, sky, earth, terra, corrida, running, né? Juntos, together, e sozinho, alone. Certo? Boa quinzena de estudo a todos, né? É o que desejam as professoras aqui, Cláudia e a Renata, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço. Qualquer dúvida, liga, manda no privado, manda no grupo que a gente responde. E até o próximo.